Amigos e amigas, fãs do rádio, esse rádio centenário, que já está bem avançado em suas comemorações, está aí a marca registrada dos 100 anos e mais. Nós estamos em vários canais, vocês sabem, mas a gente precisa relembrar sempre, porque aqui você encontra no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e também no Léo Lopes, Radiofobia, tudo que a gente tem feito, contando histórias do rádio, contando histórias deste rádio centenário, e mais, e mais, e mais, porque a nossa paixão é o rádio, e tem essas pequenas letras, mas muito queridas, e com elas a gente vem constituindo histórias, vem construindo memória, e vamos deixar essa memória para os pósteros, para os estudantes, para aqueles que sempre gostaram de rádio. E hoje nós vamos continuar a conversar com um multifacetado, um homem que fez tudo e mais um pouco no rádio, e não foi só uma voz de um locutor. Ele tem voz grave, mas não foi esse o barato que ele achou para poder enfechar tudo que a sua capacidade inventiva, criativa, humorística, jornalística e outras ísticas mais. Então, vamos, sem perder tempo, conversar de novo com Luiz Henrique Romagnoli, e agora sim você pode me cobrar aquela coisinha que ficou no ar, aquele suspense. Como foi, Luiz Henrique Romagnoli, que você foi chamado juntamente com Paulo Leite e uma turma foi chamada para atravessar a Avenida Paulista? Siga daí. Vamos lá. Então, assim, depois que a gente tinha ido para a Jovem Pan, eu soube que não foi a primeira investida do Tutinha em cima do pessoal da Rádio Cidade. Depois disso, o próprio Carlos Tausen falou que o Tutinha tinha conversado com ele e falou: eu quero que venha você e todo mundo. Todo mundo, incluía a redação, incluía telefonista. Quero pegar a Rádio Cidade e botar dentro da Jovem Pan. O Carlos Tausen falou... prático. Derruba uma e faz a outra com a cara do sucesso. Não sei. Exatamente. E aí o Carlos Tausen falou: ok, isso é possível, né? Não chegou a se dispor, mas falou, mas custaria tanto. Tu tinha falado, não, é muito caro, né? Daquele jeitão dele. E aí ele, depois de um tempo, craneou e descobriu que o Paulinho Leite era a voz mais destacada da Rádio Cidade e, ao mesmo tempo, ele era um cara que pensava no meio. O Paulinho teria sido um excelente professor, porque ele conseguia juntar o que estava acontecendo no ar com o que estava acontecendo em volta. Isso é uma coisa que, juntos, a gente conversava bastante. Tanto é que, quando eu dava aula, ou quando eu faço palestra ainda, eu sempre tento fazer essa... Por que essas rádios fizeram tanto sucesso? Por que existia esse público? Tem algumas razões que a gente pode falar mais daqui a pouco, mas eu vou pegar no ponto que, assim, aí o Tutinha focou no Paulinho Leite e falou: é o melhor cara que tem. Então foi lá conversar com ele e o Paulinho foi contratado para ser o principal apresentador da Jovem Pan FM ao vivo, né, em novo formato, mas também para coordenar a rádio, para dar a cara da rádio, a cara da programação. Então o Paulinho foi para lá e falou: bom, eu quero pelo menos levar 2 pessoas no ar e mais uma outra pessoa. Então ele falou: quero levar o César Rosa, que tem essa voz maravilhosa, esse jeito gostoso e tal, e quero levar meu irmão, o Serginho Leite. Aí o Tutinha falou: que o Serginho Leite, que faz show de rádio aqui, aquele cara que é humorista. Nessa época o Serginho já estava fazendo teste na madrugada. Então o Betinho Rivera saía do ar e ficava treinando o Serginho Leite para fazer rádio. E já estava parecendo que ia ser um grande sucesso, porque ele fazia, junto com a locução, ele fazia imitações, ele fazia brincadeiras. Resumindo, era a próxima onda, e o próprio Paulinho Leite, nesse ponto, ele descobriu, entre aspas, o irmão. E ele insistiu, junto ao Tutinha, para levar o Serginho como titular da Rádio Cidade. Então foi Serginho Leite, César Rosa, Paulo Leite, e aí eles completaram o time com César Filho. Então era assim: 7 às 11, Serginho Leite, 11 às 3, César Rosa, 3 às 7, Paulo Leite, e
depois da Voz do Brasil, 8 à meia-noite, César Filho, que depois criou uma carreira muito visível na televisão, porque é aquele negócio, né? Além de ter voz, galanzão e tal, ele teve uma carreira, tem ainda uma carreira muito frutífera na TV. E aí ele falou, quero levar o Luiz Henrique Romagnoli. O que é? Ah, não, esse cara vai fazer redação, ele vai fazer humor junto comigo e ele também pode se dedicar à produção da rádio, também contato com o pessoal da publicidade. Pô, ele faz tudo isso, faz tudo isso. Então lá fui eu falar com o Tutinha e fui junto. Eu lembro até hoje que essa ida gerou uma certa ciumeira dentro do corpo da Rádio Cidade. E eu tive, nem vou mencionar quem foi, pô, você vai atravessar a rua, cuidado que vocês vão se dar mal, hein? Não vai dar certo esse negócio. Teve um hard hiena aqui no ouvido falando, mas eu nem liguei e fui em frente junto com o Paulinho, com o César, enfim, eu estava junto com um time sensacional. Já tinha conhecido o Serginho Leite, já tinha me afeiçoado com ele, a gente já estava numa conversa muito boa, inclusive profissionalmente e tal. Bom, a gente foi aproximadamente em julho para estrear a programação em setembro, mês do rádio. Foi 25, se não me falha a memória. Então... 25 de janeiro de 1981. Setembro. 25 de setembro. Setembro de 81, exatamente. 1981, a estreia do FM Mais Vivo de São Paulo, Jovem Pan 2. Exatamente. Aí o Paulinho chegou, criou esse slogan, FM Mais Vivo de São Paulo, criou a grade, ele fez a grade de programação com tais tipos de música, flashback, medioback, música livre, música brasileira e tal. Ele montou essa programação, essa cabeça de programação, e lá desceu para um time maravilhoso de programadores que tinha o Peixinho, que eu conheci, essa excelente figura, o Peixinho, que é um carioca fantástico. Aí tinha, me ajuda, eu vou lembrar Peixinho, o nome. Mário Henrique Pinheiro Guimarães. Exatamente. E aí tinha dois outros na programação musical que eu vou lembrar também, vou ficar devendo. Os nomes não aparecem. Zani. Heraldo Zani, vindo da radiodifusora, porque, coincidentemente, em 80 para 81, a radiodifusora, a Passagem, ela fechou. Então, ele chamou 2 programadores da radiodifusora, um deles Heraldo Zani, e o outro... Falei com ele a semana passada. Eu já digo para você, vai seguindo aí. Vai seguindo. Tá. E aí tínhamos também uma colega do patrão que jogava buraco na casa dele e que foi convidada para fazer a programação da madrugada, que tinha mais música brasileira, que mora em Itanhaém. São só detalhes. Já Vera Aranha. Vera de Camargo Aranha. Aí. Que o Paulo Leite, que ela tem um jeitão, né, forte, e ela entrou toda empoderada na rádio. Ela fez de tudo, ela atendeu o telefone, ela fez programação, ela fez um monte de coisa. E o Paulo Leite fala, está chegando o Doutor Aranha. Porque era uma coisa muito presente, muito firme, e uma pessoa maravilhosa, né? Sim, ainda mas tem essas coisas do Tutinha, né? Sim, ele ouve, claro. vê e fala, improvisa. Mas, enfim, além do Zani tinha mais alguém na programação, mas eu vou lembrar com o tempo. Meu Tico e Teco funcionam nesse ritmo. Bom, aí primeiro a minha chegada à Jovem Pan. Chegou o Tutinha e falou, vamos falar com meu pai. Eu falei, pô, seu Tuta, o famoso seu Tuta, vou conhecer seu Tuta. Só para esclarecer, na época usava-se cabelo comprido e na época usava-se, e eu usei durante esse período, Luiz Fernando usou mais tempo que eu, ele já conhecia com bigode, ficou mais tempo com bigode, característico de Luiz Fernando Malhoca, mas durante um tempo eu usei só bigode. E eu estava assim quando eu cheguei na porta da sala do seu Tuta, isso sendo em 1980, eu tinha 23 anos de idade, já um senhor, né, com 5 anos de experiência jornalística, então já entrei todo cheio de si mesmo. Aí abriu a porta
o Tutinha falou, esse aqui é o Romagnoli que vai fazer o jornalismo da rádio. Aí o Tuto olhou para minha cara e falou, puxa, mas como é jovem. Bom, aí a gente entrou e conversou um pouco mais e tal, ele gostou da ideia de como eu estava pensando em fazer a rádio, o que eu tinha trazido de experiência da Rádio Cidade, que eu conhecia da Jovem Pan, como a gente podia juntar as duas coisas. Ele falou, é boa ideia. Enfim, aí me passaram para Zé Pereira, José Carlos Pereira, até hoje vice-presidente da Jovem Pan. Ele era o chefe da redação na época, e o diretor de redação era Fernando Vieira de Mello. Fernando Vieira de Mello é um clássico do rádio, é um gênio do rádio, ele merece vários programas a respeito, LF, acho que vale muito a pena, inclusive os pitacos dele no FM eram muito interessantes. Bom, aí o Zé Pereira foi falar, você é o redator do FM? Eu falei, eu vou coordenar o FM. O Zé Pereira fez aquela cara, e me apresentou a minha redação. Eu tinha 6 garotos que saíram da Rádio Escuta, né? Rádio Escuta ficava na época naqueles rádios imensos, escutando outras rádios e fazendo pequenos relatórios, e ele me deu 6 garotos. Eu falei, não, 6 redatores. Que era assim, Zeca Prado, Zé Vasconcelos de Almeida Prado, que depois teve uma carreira bacana em redação e produção, na Eldorado, na 89, Marcelo Mainardi, que depois se casou com a Silvinha, filha do Tutinha, depois teve uma carreira longa, passou pela área comercial. Filha do Tutinha, não. Filha do Tuta, desculpe. Irmã do Tutinha. Irmã do Tutinha. E Marcelo Mainardi depois teve uma carreira na área comercial, na Jovem Pan, depois foi para Bandeirantes, é um cara bastante versado nessa área. Aí eu tinha mais um outro, chamado Fábio Panunzio, que é exatamente esse repórter de sucesso na Bandeirantes e em vários outros lugares. Tinha a Meg Vicente, que também transitou por outras rádios, e é um texto maravilhoso, sensacional. Eu tinha o Fernando Sábio, basicamente era esse o meu time no início. Aí eu montei essa redação... Fernando Vieira de Mello, filho? O Fernandinho não chegou a ser oficialmente do FM. Ele teve passagens, mas ele nunca foi meu redator. Bom, como ele estava naquele time de rádio escutas sim. nos deram para cuidar. Depois que eu já estava lá, sim. Eu ainda não cheguei. Você está falando do começo, eu ainda não estava lá. Certo. Mas eu me lembro que ele era um nome, no final de contas. Claro. Quem conhecia o pai, temia o pai, falava, poxa, deixa eu ver como é que o filho funciona para não brigar. Ele escrevia para o FM, ele transitava um pouco. Ele escrevia para o AM e fazia alguns plantões, algumas coisas para o FM também. Mas com ele eu nunca tive essa relação tão intensa como com os outros. Então qual era o problema da Jovem Pan? Entre julho e setembro, eu tinha que montar uma estrutura que juntasse a programação ao vivo, com 4 tremendos apresentadores, mais uma estrutura de rádio jornalismo, que a gente era filho da Jovem Pan, e, portanto, a Jovem Pan 2, da qual se esperava uma qualidade jornalística bastante grande, mas, ao mesmo tempo, você não podia atrapalhar a rádio como sendo musical. A gente teve muita conversa a esse respeito, enquanto isso eu ia adestrando, entre aspas, eu ia passando o jeito de fazer notícia, e como você pegava a notícia e ia quebrando o estilo AM, que é aquele estilo do lead, né, da pirâmide invertido, o mais importante, depois o menos, e fomos colocando um jeito de fazer isso mais explicado, considerando que o público não era um ouvinte de hard news, não era um ouvinte de rádio jornalístico o tempo todo. Ele era um cara que gostava de música, para quem a gente ia passar uma quantidade de informação, para ele se manter legal, para ele se manter atualizado. Então a gente foi estruturando uma coisa que tinha muitas notícias. Você não precisava dar a notícia inteira, você manchetava, você dava 2 linhas, você explicava, dava uma ideia do que está acontecendo, mais ou menos, fazendo uma comparação, é mais ou menos como
aquele letreiro que passa hoje nas TVs All News. Uma linhazinha que você já diz o que aconteceu. Presidente Lula tomou posse e impulsou 37 ministros. Pá, pum, já foi. Então a gente tinha ainda uma âncora jornalística, que era um boletim de hora em hora, que era locutado, esse era uma concessão nossa e uma exigência meio na prática do AM, que tivesse um boletim de 1 hora, que durava aproximadamente 2 minutos, ele tinha 3 notícias, e que era feito pelo Flávio Menghini e pelo Antônio não Delfiol, o outro locutor da PAN, Antônio... Vou lembrar. Eu tenho uma lista que eu vou mandar depois para você, vai tudo passar aqui por baixo, né? Fazer o letreirinho embaixo. Não é Seixas. Freitas. Antônio Freitas. Antônio Freitas. Eram os 2 locutores que faziam. E, fora isso, tinha também uma noticinha por bloco, né? por intervalo. Também tinha uma divisão de 5 blocos a cada 12. A divisão era feita igual da Rádio Cidade. O relógio era igual da Rádio Cidade. Bom, como é que começou isso? Do ponto de vista do jornalismo, começou com muita, mas muita desconfiança. Eu lembro que, antes de estrear, eu estava passando um dia pela redação e a sala do Fernando Vieira de Mello era um aquário, né, cercado de vidro por todos os lados. E eu lembro que eu passei por lá, estava toda a redação lá dentro. Repórteres, redatores. Tinha, assim, numa salinha muito estreita, estava todo mundo em pé, porque não cabia sentado, todo mundo em pé meio sardinha. Devia ter umas 15, 20 pessoas lá dentro, conversando com o Fernando Vieira de Mello. E quando eu passei, eu lembro que foi assim, sabe aquela coisa de filme, né? 20 pares de olhos me escaneando, e aí voltaram, e aí cruzei com o falecido Miguel Dias, locutor e chefe de reportagem da noite da Jovem Pan. Miguel, isso aí por acaso é comigo? Ele falou, pode ter certeza que sim. Porque assim, a minha chegada causou muita estranheza, primeiro, porque eles estavam perguntando se eles iam ter que ter um outro chefe a quem responder. Segundo, principalmente sendo um moleque perto de Milton Parron, perto de Zenelo Marques, perto de... quem mais que tinha por lá? Francisco Verani, enfim, um grande time de jornalistas da Jovem Pan. E segundo, eles estavam querendo receber também pela outra rádio em que eles iam trabalhar, certo? Então, de alguma maneira, foi feito lá um acordo e eles passaram a ter como função também entrar no FM. Então, eu podia chamá-los conforme a nossa necessidade para entrar no ar no FM. Mas isso foi, a entrada foi um pouco estranha, e aí eu descobri, inclusive, que o jornalismo da Jovem Pan, os salários de algumas pessoas, porque isso aí acabou vazando, era, enfim, impressionante, né, do ponto de vista do tempo de casa e da qualidade e da visibilidade. Mas, enfim, não é exatamente esse o ponto. O ponto é que eu fui conversando com eles, eu fui falando de um por um no corredor ou numa saída, eu fui encontrando e conversando, tentando dar ideia do que era. Porque não adianta você chegar para um repórter que entra no ar com uma notícia relevante para o AM e que lá ele entra e faz um boletim de 5 minutos e leva um entrevistado, e se for interessante, isso dura mais 10, 15, 20 minutos. Se for a notícia do dia, então eles ficam horas a respeito falando isso, numa rádio que é uma rádio, ela tinha programas, rádio AM, ela tinha programas jornalísticos, mas também tinha programas de variedade, mas o programa de variedade caía a qualquer momento em que acontecesse algo importante. Por isso que a gente criou na época, e depois, isso não estou reclamando a autoria, não, o nome é fácil de criar, que a gente chamava de esquema Jovem Pânico, porque era muito legal, parecia que eles estavam sempre esperando, no jornalismo da Pan AM, sempre esperando acontecer alguma coisa, porque a hora que tinha uma catástrofe, os olhinhos brilhavam. Porque assim, era um incêndio, então já ia um para o topo do prédio, o outro já ia ligar para os bombeiros, era uma coisa fantástica ver esse time trabalhando. Enfim, eles achavam que, como é que eu vou resumir o que eu tenho para falar, que eu tenho 20 minutos na Rádio AM, fazer um boletim de 1 minuto. Às vezes eu pedia 30 segundos.
para eles era uma coisa muito complicada. Aí eu conversava sobre o tipo de público que a gente tem, sobre o nível de interesse, e alguns aceitavam mais, outros aceitavam menos. Mas o fato é que, em pouco tempo, eu diria que em menos de um mês e pouco, a gente já estava afinado. E de manhã, meus dois redatores eram o Zeca e o Marcelo, super ágeis, super afinados. O que acontecia era que no horário do Serginho, das 7 às 11 da manhã, a gente colocava todo o Jornal da Manhã, que dura 3 horas no AM, a gente colocava todas essas informações no FM, mas todas essas informações do nosso jeito. Então uma coisa que era uma notícia que tinha, sei lá, 10 linhas, durava 1 minuto no noticiário do AM, a gente dava como uma manchetinha. E o Serginho tinha uma página só com manchetinhas que ele ia ticando na introdução da música. Ele chegava, FM Mais Livre de São Paulo, agora são 7h50, eu sou Serginho Leite, e olha, hoje hoje vou manter hoje o presidente Lula vai dar posse para os seus 37 ministros. E agora com você, tal coisa. Enfim, ia misturando o jornalismo, entranhando, né, dentro da programação de um jeito que ficava muito adequado, de um jeito que parecia, e aí a gente conseguiu, graças também ao interesse desses jovens redatores que trabalhavam comigo, conseguiu entranhar e fazer com que o apresentador, essa noção é muito importante no nosso jeito de criar e fazer a notícia, como se o apresentador ele precisa se apropriar da notícia. Aquilo não pode ser um corpo estranho dentro da rádio. Se é uma notícia que interessa para o apresentador, ela vai interessar para o público. Então, era fazer com que ele se interessasse, que ele pegasse o espírito da coisa. Então, você pegava os mais distraídos ou os mais compenetrados, ou seja, era muito mais fácil para o Paulinho, por exemplo, que é jornalista de nascença, pegar essa notícia e trazer para dentro dele. Ele era, com certeza, o que melhor traduzia isso. Mas os outros também, os com menos ligação com o jornalismo, iam se interessando. Até porque, em pouco tempo, o César Rosa, por exemplo, além de fazer o horário intermediário, e aí ele mudou de horário tem uma época que ele mudava de horário, porque ele foi fazer o show da manhã, das 9 ao meio-dia, né? No AM. Então, era alguém que precisou se introduzir rapidamente no meio da notícia e, com isso, pegar essa intimidade. Porque notícia não é um corpo estranho, né? Notícia não tem que ser uma obrigação. Notícia é uma coisa que interessa a todo mundo, principalmente quando é feita com esse olhar, né? Não é um tijolo que você pega dentro de uma agência de notícias, de novo, e fala de algo que não é do seu interesse. Aí eu já estava na Jovem Pan, aí eu já estava na terra, onde quem mandava era Fernando Vieira de Mello, e Fernando Vieira de Mello fala, o que interessa mais o que está acontecendo no seu quarteirão do que o que está acontecendo na Casa Branca. Então isso era uma noção que eles já tinham, e desse modo a gente conseguiu fazer. Então era muito bacana, porque no nosso jornal, entre aspas, no horário do Serginho, a gente tinha o Homem do Tempo, a gente tinha Milton Neves fazendo plantão esportivo, a gente tinha todos os grandes repórteres, a gente tinha muito trânsito, eles entravam para dar trânsito no AM e entravam para dar trânsito no FM, então dava um trânsitozinho rapidinho, 15, 20 segundos. Olha, o trânsito agora na Avenida Paulista, tarará, direto da rua. Então, assim, não é uma coisa que você lê, né? A Avenida Paulista está com trânsito. Não, é uma voz que está dizendo aqui na Avenida Paulista o trânsito está ruim. Então isso tem uma proximidade, uma credibilidade que isso não tem preço. Então, do ponto de vista do jornalismo da FM, o que a gente tinha começado como uma semente acabou florescendo muito, e orgulhosamente eu digo que a gente colocava todas as notícias, né, com pouquíssimas exceções, do AM dentro do FM no nosso estilo, no correr da programação. Isso foi uma coisa maravilhosa que a gente conseguiu fazer e que coube muito bem nessa explosão que foi a Jovem Pan, né? Aí, pouco tempo depois, a nossa equipe ganhava não é nem um reforço, ganhava uma luz, que foi Luiz Fernando Malhoca, esse que está do outro lado da linha. Pode aparecer aí. Muito bem, seu Malhoca.
Dia 12 de outubro de 1981, dia do descobrimento da América, foram me buscar da rede LC de comunicação e perguntar se eu não queria assumir a coordenação. Eu falei, mas já tem. Ele falou, nós precisamos mexer em alguma coisa, porque o Paulinho está soberbado e tal. Eu falei, eu não quero brigar com ninguém. Eu não conheço o Paulinho, a não ser eu ouvi-lo na Rádio Cidade e agora na Jovem Pan. Não o conheço pessoalmente, mas também não quero nem criar... Não, ele já está sabendo, para ele é um alívio, vocês vão trabalhar em consonância, e aí foi uma simbiose perfeita. Ganhei Luiz Henrique Romagnoli como parceiro também, e o resto ele vai contar, porque eu não sou o entrevistado de hoje. Então o que aconteceu é que a gente estava há muito pouco tempo no ar, mas o Paulinho já tinha percebido que a gente tinha criado um pequeno monstro e que ele não ia dar conta, o que o LF está falando é verdade, o que o Luiz Fernando está falando é verdade, assim, ele não estava dando conta de coordenar os locutores, que isso era fundamental, né? Falar com eles sobre o jeito como a rádio devia ser feita, passar a grade para os programadores, que ele já tinha passado uma parte, e, enfim, a programação já saía no automático, mas ele tinha que supervisionar. Ao mesmo tempo, tinha ligações com promoção, ligações com produção, e tinha a figura do Tutinha, que é muito, muito, muito exigente. Sabemos todos como é. E isso levava a que o Paulinho tivesse jornadas intensíssimas, porque ele já estava no ar. Antes de entrar no ar, ele já tinha que passar pelo trabalho, e depois que saía do horário tinha que continuar. Então ele estava estafado. Sem contar, por exemplo, a relação com gravadoras, que era uma coisa que ele tinha, não exatamente, não era o dia a dia dele, mas aí enfrentar o dia a dia de gravadoras, enfrentar o corpo a corpo com gravadoras, sobre que música tocar, que era uma coisa que ele não fazia na Rádio Cidade. Então acabou acontecendo uma quantidade de tarefas dentro da Jovem Pan que tinha com certeza que ser compartilhada. E aí recebemos Luiz Fernando Malhoca e, para minha sorte, Luiz Fernando Malhoca chegou não só com o ânimo de fazer a coordenação, como também se dispôs a compartilhar comigo o microfone da piruinha da Jovem Pan. O que era a piruinha da Jovem Pan? Era, na prática, o primeiro veículo de promoção feito no rádio brasileiro. Normalmente promoção era sorteio feito pelo telefone, você se inscreve e tal. E o grande sonho de todo mundo era fazer como no rádio americano, que os FMs tinham seus carros pintados, isso há muito tempo, e aqui isso não acontecia, né? Você não tinha essa prática de ter um carro específico, e lá na Jovem Pan a gente não tinha um carro específico, mas a gente tinha toda a frota do FM quando não estava em ação. Então eu ficava pendurado no Zé Pereira, no Zé Carlos Pereira, falando que eu preciso sair. Então eu comecei a fazer essas saídas, e registra-se para a história, quem criou o nome Piruinha foi Fernando Vieira de Mello. Foi logo assumido, o Paulinho gostou muito, então eu falei, bom, já vamos sair de Piruinha. Então eu comecei a sair na rua com a Piruinha da Jovem Pan para distribuir prêmio. E a gente fazia enigma, a gente fazia charada, e a princípio a gente transitava muito perto da Jovem Pan, e isso foi um problema que depois foi resolvido com a aquisição de veículos próprios, ou de motoristas próprios. A gente ficava sempre dentro de um raio perto da Jovem Pan, de modo que se acontecesse alguma coisa a gente pudesse voltar, né? Então eram os mesmos carros da Jovem Pan, então tinha a Caravan, que era aquela perua do Opala, a gente tinha Fiat 147, tinha um Chevette maldito, que eu quebrava o banco toda hora, tinha Fiorino, enfim, tinha vários carros da Jovem Pan, e os motoristas, né, Azeitona, o Paulo Caveira, enfim, vários motoristas da Jovem Pan que saíam com a gente e se animavam muito, porque logo no começo o Tutinha mandou fazer um caminhão de adesivo da Jovem Pan com o logotipo criado, segundo o logotipo da Jovem Pan. O primeiro foi criado pelo Mário Fanucchi, lindo, lindo.
E aí o Tutinha falou, não, isso aí não é legal, aí vamos fazer o mais parecido com rádio americana, uma coisa mais na horizontal, e vamos usar o preto e tal. O Tutinha foi um pouco mais em cima do que vamos ver o que o americano fez. Resumindo, tinha milhões daquele adesivo, então eu saía para distribuir adesivo, e quem tivesse o adesivo no carro ganhava mais prêmios, e assim a gente foi espalhando também, né, em escala industrial, a praga do adesivo no carro, que todas as rádios até hoje mantêm. E, depois disso, foi você, Malhoca, que passou a batizar de pedágio, para não ficar parecido com a Jovem Pan? Mas acho que Não, foi na Rádio Cidade. Foi não, algum... não. O pedágio eu peguei no meio do caminho, eu até não achava. Eu acho que veio da Rádio Cidade, sim, porque o Nelson Batista já falava, nosso antigo superintendente, ele já Uhum. falava em pedágio, ele vinha para São Paulo e tinha mania de acompanhar e ficar tirando adesivo de outras rádios, falando, não, fica só na Rádio Cidade, fica só. Agora, um detalhe que corrobora e também compõe o que você estava dizendo. Como nós utilizávamos os carros, eu acredito, nunca soube se isso é verdadeiro ou não, mas eu acredito que a empresa fazia lá uma permuta com uma determinada empresa e aí ganhava um carro X, né? E esse carro passava. Tanto é que a frota nunca era igual, nunca era toda ela paralela, todos os carros ficavam um do lado do outro, você tinha ali um arsenal de carros para venda, né? Uhum. Seminovos. Então, eu acredito que eles faziam permuta e tudo mais. Só que esses carros, no dia da folga do motorista, serviam a nós da Jovem Pan FM. E quando não, ele era vinculado a um repórter num período e a outro no outro. Por vezes, nosso querido Milton Parrón Villegas fez algumas reclamações de que ele não aguentava. Eu participei de uma reunião com o Fernando Vieira de Mello que eu ouvi ele em altos brados. Eu não aguento mais. Eu ando pela cidade, todo mundo, quero adesivo, é uma praga isso. Realmente, as pessoas não sabiam. Ficou tão famoso o esquema da piruinha da Jovem Pan no FM, que o mesmo carro que alguém já tinha visto distribuindo adesivo, ou aqueles bottoms que tinha a guitarrinha com o logo da Jovem Pan e outras com o chaveirinho, que era a cópia do adesivo, tudo isso eles não tinham, nem se preocupavam em sair com um ou dois ou três que fosse para, porque isso não ia dar conta. Então, eles reclamavam muito. E a do Parrón, eu posso contar, porque já comentei com ele mais recentemente, nos anos 2000, eu falei, eu me lembro das broncas que você dava em nós, porque passamos a trabalhar juntos em outra emissora. Procilga. Mas isso é verdade. O Parrón era o mais bravo com adesivo. Ele, mais de uma vez, primeiro, no primeiro dia que alguém abordou, falou, escuta, ô Romagnoli, que negócio é esse de adesivo? Que um cara quase me balroou na avenida, quase me fechou, me jogou fora da pista para pegar o negócio do raio desse adesivo. Eu falei, Parrón, esse adesivo aqui da Jovem Pan FM, que a gente distribui nas viaturas. Ah, por isso, né? Vocês usam a nossa viatura e aí agora qualquer moleque vai chegar no carro do FM, no carro do AM, pensando que é FM. Eu falei, é exatamente isso que está acontecendo. Enquanto a gente não tiver um carro, vai rodar por aí. Ele falou, pô, mas eu falei, Parrón, se você quiser, pega um pouco de adesivo. Eu não vou ficar distribuindo adesivo, pô, sou repórter. Não sei. Mas, no fim das contas, alguns outros repórteres até pegavam uma cotazinha de adesivo e, quando alguém chegava perto, distribuía. Ou então, mesmo os motoristas, que adoravam a nossa farra, né? Porque para eles era farra. Né? Imagina que num período ele sai, vai entrar numa delegacia para fazer uma coisa de um crime e, à tarde, ele vai com o gordo animado para distribuir adesivo e disco no meio de uma praça. O que ele vai querer fazer mais? É a coisa mais adesiva, mais animada. E os motoristas ajudavam a gente, eles gostavam, eles ficavam tirando onda. Não, vem aqui, eu sou motorista da Jovem Pan FM, e eles gostavam muito. Resumindo, aí do ponto de vista estrutural, a gente criou, né? E aí o Luiz Fernando Malhoca também trouxe outros gadgets, outras peças promocionais feitas lá de fora, e isso foi incrementando o arsenal da Jovem Pan para ganhar ouvinte. Por quê? O que acontecia nessa época?
A Jovem Pan, e aí vamos lá, se a gente estava com a Rádio Cidade em primeiro a partir de outubro de 80, a Rádio Cidade ficou em primeiro 1 ano e meio. Para dizer a verdade, em setembro a gente entrou no ar. Na virada do ano, acho que em janeiro ou fevereiro, a Jovem Pan já estava em primeiro. E começou a se destacar muito, principalmente porque ela tinha uma cara diferente. Era uma rádio tão viva quanto a Rádio Cidade. Era uma rádio que tinha um locutor conversado como a Rádio Cidade, mas tinha alguns diferenciais. Primeiro tinha o Serginho fora da curva. Né? O Serginho com imitação, o Serginho com quadros, e aí eu comecei a abastecer o Serginho com roteiros, com textos para fazer os personagens. Então a gente tinha até horário, aos 10 para 7 às 11, às 10 para as 11, tinha o quadro do Zebétio, a imitação que ele fazia do Zebétio. E o Serginho tinha uma característica sensacional, que ele não fazia só imitação, ele entrava no personagem. E aí com isso permitia que a gente, eu fiz roteiro, o Zeca Prado também fez roteiro, mas basicamente era eu que escrevi para o Serginho, permitia que a gente tivesse uma amplitude de movimentos de locais. Então assim, ele não fazia só a imitação do Zebétio com, vamos lá, puxando Zebétio, grande locutor, caipira, interiorano, trazido para São Paulo pela rádio, ele estava na Rádio Capital nessa época, passou pela Rádio Record, pelas mãos de um grande criador de rádio AM, mas que, enfim, era o cara que conversava com o interiorano que morava em São Paulo. A grande sacada de trazer o Zebétio para São Paulo é que, graças a pesquisas, eles descobriram, não, peraí, tem muito interiorano que vem para São Paulo para estudar, para se desenvolver e tal. Vamos colocar alguém que dialogue com essas pessoas. Então foi um sucesso fantástico. E o Zebétio era muito engraçado, né? Gorda, joga água no gordo, o gordo precisa acordar, tá na hora do trabalho e tal. E o Serginho fazia essa imitação, e além da imitação, o Serginho dava vida para o Zebétio. Então, a gente criava produtos para o Zebétio vender, a gente criava situações domésticas do Zebétio, a gente fazia... E isso fazia em vários formatos e com várias vozes. Por exemplo, que voz poderia ser mais bem imitável do que Narciso Vernizzi, o homem do tempo, que chegava e falava, alô amigos, o tempo hoje estará... E o Serginho imitava perfeitamente, e a gente começou a fazer, também a dar vida pro Homem do Tempo. Então, eu lembro, não sei se foi exatamente na época da Jovem Pan, mas teve esse roteiro, que era o Homem do Tempo indo entrar em férias, né? E aí ele falava para o filho, que também era apresentador de tempo, né? O filho do tempo, que a gente chamava, ele fala, ô Celcinho, avisa a velha que a gente está indo lá pro litoral, manda trocar aquele papel higiênico, aquilo tá uma lixa, hein? Compre um mais macio. Então a gente dava vida pro personagem. E isso, obviamente, virou uma onda, né? A imitação a levada gostosa do Serginho, nas entrevistas com artistas, cantando junto com música, porque além do mais, Serginho foi um excelente músico, então às vezes ele cantava junto, fazia coro, fazia segunda voz, né? Era uma coisa absolutamente sensacional. Eram grandes tempos em que a gente inventava coisas. Vou abrir um parênteses. Primeiro, quem foi o cara que descobriu o Zebétio foi Chico Paes de Barros. Ele que, de vez em quando, a horas tantas, ele tem lá um estatístico que faz pesquisas e que leva panoramas para eles, o que os nossos coordenadores de rádio deveriam fazer muito, não só ficar olhando o Ibope, mas tentar olhando o que tem por trás disso. Quem são essas pessoas? Porque isso é o rádio. Você não faz rádio para número é um resultado. Na época, na Jovem Pan, a gente fazia, a exemplo do que o Chico Paes de Barros fez, a gente tentava desenhar quem era esse cara, né? Então, e uma coisa que a gente foi desenvolvendo com o tempo, e depois olhando de longe dá para ver melhor, por que a Jovem Pan foi um grande sucesso? Porque na época, a Jovem Pan 2 acompanhava um pouco o público da Jovem Pan 1, não pelo interesse em notícia, mas principalmente pela qualificação.
E o que significava a qualificação na época, em 1980 e 81? Significava gente que podia ter rádio FM. Porque onde existia rádio FM na época? Existia no carro, então pessoas que tivessem automóvel poderiam ter acesso ao FM, e existia naqueles receivers monstruosos, maravilhosos, aqueles Marantz, tal. Enfim, não tinha no radinho fácil o FM. Então não era um produto, não era um serviço de acesso direto a qualquer tipo de público. Então, na época, o Ibope do FM era mais qualificado do que o Ibope do AM. Porque no AM você tinha de classe A até classe E, e todo mundo podia ouvir no radinho de pilha, encostado, enquanto que o FM ainda não tinha essa possibilidade. Por isso que o AM, durante muito tempo, esteve à frente do FM. E a gente comemorava, não sei se você também, né, Malhoca? A gente tinha isso ainda na época da Jovem Pan, quando a gente passava alguma rádio AM, né? Porque no tempo da Rádio Cidade, a gente comemorou quando a Jovem Pan entrou entre os 5 ou 6 maiores audiências. Então eram assim, 4 rádios AM estouradaças na frente, a gente entrou lá em 5º lugar. Então isso significava um sucesso para a gente, porque a gente não tinha essa abrangência. Só para ter uma referência histórica, eu estava na Jovem Pan, portanto isso foi entre 81 e 82, que o Tutinha trouxe dos Estados Unidos os primeiros Walkman. Lembra, Malhoca? Que ele deu trouxe 2 Walkmans, o Luiz Fernando usava um, eu usava outro, e ele prendia no cinto, e eu gordo desde sempre. A primeira coisa que eu fiz foi quebrar a alça do FM, do Walkman. Tive que passar a usar dentro num bolso de camisa. Então, assim, o Walkman, que tocava fita e tocava FM, foi uma novidade que apareceu enquanto a Jovem Pan estava já subindo já na liderança. Então, o verdadeiro Walkman levou uns 2, 3, 4 anos para chegar, mas as imitações passaram a aparecer muito rapidamente, porque era fácil fazer um radinho de pilha, entre aspas, muda um pouco a cara, e fazer a frequência do FM não era exatamente difícil do ponto de vista da tecnologia. FM pega inclusive melhor do que a AM dentro da cidade, né? É a característica da frequência. Então, apareceram os primeiros CCS, né? Os primeiros Walkmans nacionais, e aí a gente teve uma ampliação da base do público. Se você pegar historicamente, a Jovem Pan, ela navegava até 83, 84, porque esse público era mais qualificado. E aí a programação musical era mais qualificada. Para se ter uma ideia, voltando à Rádio Cidade tocava João Gilberto. Rádio Cidade tocava Bossa Nova, né? Aí, voltando para a Jovem Pan, a Jovem Pan tocava, sei lá, do George Benson, tocava Beyond the Sea, que é uma música orquestrada, jazzy, né? Então, assim, tinha essa possibilidade de você tocar músicas para um público qualificado, né? E ainda ter audiência, e ainda liderar a audiência, porque se falava... a gente dizia que a gente falava para o entorno da Avenida Paulista e falava pro topo do ABC, porque tinha muita audiência no ABC, mas era uma audiência centralizada em categorias A, B, um pouquinho de C. Então, essa pegada durou os primeiros anos do FM e possibilitou que a gente fizesse uma Rádio Cidade e uma Rádio Jovem Pan com uma programação e com uma linguagem absolutamente moderna, contemporânea, mas um tanto quanto elitista, né? No sentido de que a gente tocava músicas, a música brasileira que a gente tocava era uma música bossa nova, MPB. A Jovem Pan fez, e eu acompanhei junto com o Luiz Fernando, transmitindo grandes shows que o Poladian, o primeiro nome do Poladian é... Manuel Poladian. Manuel Poladian, isso. Ele trazia grandes shows para São Paulo, e foi a última vez, por anos, que essa MPB estava no topo em termos de venda de disco. Depois eles foram ultrapassados pelos sertanejos, foram ultrapassados pelo pagode, foram ultrapassados pelo nordestino, pela música baiana. Enfim, foi a última vez que você tinha, por exemplo,
Gal Costa com uma vendagem. Antes a Gal Costa também transitou de público, mas vamos lá, quem era? A gente falava de Djavan, a gente falava de Caetano, a gente falava de Gal Costa, a gente falava de músicos de topo da MPB que venderam pela última vez 7 dígitos de discos de vinil. A partir daí, a música acompanhou a levada das rádios. Então você tem, a partir de 84, 85, você tem a popularização do público que permitiu a popularização da música. Então você teve vários estouros. Aí estou fazendo história com a sua história, LF. Aí permitiu com que na Rádio Cidade o Faro do Malhoca descobrisse o Menudo. E o Menudo fosse um tremendo... Não, tremendo era outra coisa. Fosse um estouro maravilhoso, levando grande audiência para a Rádio Cidade. Da mesma maneira que a Manchete descobriu o pagode, a primeira onda do pagode, Zeca Pagodinho, Jovelina Pérola Negra, tal, descobriu a primeira onda, Eliana de Lima, que vendia 1 zilhão de discos, mas não tocava em rádio, começou a tocar na Manchete. A Band subiu na onda do Michael Jackson. Então você teve a possibilidade, depois a Band subiu na onda da música baiana. Você teve aí, da mesma maneira que você teve uma abertura na audição do FM, você pôde ouvir FM em outros lugares e de um jeito mais barato, isso ampliou a base do FM, isso também ampliou a base de escolhas, e o que permitiu que as rádios começassem a ficar segmentadas. Então eu lembro aí, o Luiz Fernando pode falar isso, porque o meu é de memória, não é de tomada de decisão, que o Tutinha via a audiência, via subindo o rádio de pagode, vinha subindo a concorrência, na época a Manchete subindo bastante, ele olhava para... Não, samba eu não vou tocar. Samba eu não vou tocar de jeito nenhum. Aí ele parava e pensava, tá, não, põe uma Alcione. Mas só uma, hein? Ou seja, ele queria, e ele durante um tempo, ele fez essa ampliação, né? O Tutinha tentou o máximo possível fazer essa ampliação de público, colocando elementos, mas ele não abria mão da seleção musical de qualidade, porque aí tem aquela coisa de se orgulhar da rádio pessoalmente, né? Para além da visão profissional, empresarial, era a rádio que ele gostava de ouvir no carro e gostava que os amigos dele ouvissem também. Então você tinha que ter uma rádio com qualificação, sem perda de audiência, ou seja, te vira, negão, né? Te vira porque... Foram poucas concessões, mas algumas delas foram na mosca. Sim. Acabaram dando certo sem estragar a programação em si, sem conspurcar a programação como um todo, ou seja, ninguém vai carimbar que ela mudou, que ela foi isso e tal. Depois ele teve, sim, alguns outros momentos em que abraçou coisas que não devia, ou que eram moda em outras rádios e não conseguiu nem a audiência das outras rádios e ainda perdeu a sua própria. Mas isso é detalhe. Sim, não. Luiz Henrique Romagnoli. Isso é válido para a história, com certeza. Isso é válido para a história. Você sabe que nós estamos chegando ao final do segundo programa e não contamos nada. Olha só. Não falamos, por exemplo, de Luiz Henrique fazendo promoções na praia do Guarujá, por exemplo, com aquele pique de bermuda, porque a gente tinha uniformes especiais que eram criados por nós outros mesmos lá internamente, mandávamos fazer permutinha daqui, de lá, e a gente se apresentava como devia, como mandava o figurino da época e tudo mais. Eu acho que eu vou propor um terceiro programa, só que não vou prometer já na sequência, senão os caras vão falar, o cara comprou horário, não é possível. Então, para evitar, até para a gente falar de outros assuntos também, que eu gosto de intercalar, e gosto de variar, porque eu sei que tem gente que gosta mais de uma coisa e pede. Você não falou disso ainda. A gente vai falar, ou já falou, e está esperando a hora de publicar e tal. Então, vamos... A gente tem área de promoção, tem a área de produção independente de rádio. Tem é isso que eu quero... Sim, o rádio humor político, também, que veio depois e que nós até conseguimos
vender para outras emissoras, porque, de repente, ninguém tinha a ideia de como viria o pedido de todo mundo. Diretores, donos de emissoras que vinham para São Paulo fazer compras na Santa Efigênia, traziam uma fita de videocassete e no hotel, como era comum, do lado da televisão tinha um aparelho de videocassete para as pessoas poderem gravar filmes e outras coisas mais. Eles gravavam a programação das emissoras de rádio. Saíam do hotel às 7 horas da manhã, punha play rec e voltava à 1 da tarde, porque tinha 6 horas de gravação no SSP, aquela toada mais lenta, e aí isso é para poucos. Tem muita gente que não tem ideia do que a gente está falando, mas eram 3 velocidades, né? O LP, SP e SSP, e às vezes algumas variações de marca trocavam as letras, mas era a indicação de que era para gravar. E a preocupação não era gravar aquilo que a gente punha no ar para eles colocarem lá, mas era para ver como é que eles faziam, né, dentro da Jovem Pan, como é que eles... Esse pulo do gato que o Luiz Henrique já contou em alguns momentos do primeiro programa e deste, para quem não sabe, nós estamos no segundo programa conversando com o Luiz Henrique sobre a carreira dele e sobre esse pleonasmo que ele mesmo constitui a si próprio, porque ele faz tanta coisa em tantas áreas que, no fim, a gente não sabe em que parte da esfera nós estamos. Então, Luiz, por enquanto, eu vou agradecer a sua participação nesse segundo programa e prometemos voltar com um terceiro programa contando outras coisas da vida conjunta e também separada de nós outros. Tá bom? Maravilha, um prazer estar aqui. Desculpe se eu falo muito, mas o assunto é tão gostoso. Se você não falasse muito, não tinha história. Nós estamos registrando a história. É para falar o suficiente. Mas bacana. A gente volta em breve. Abraço grande. Abraço, muito obrigado. Este foi Luiz Henrique Romagnoli, que conversou com a gente no programa número 2 da série que fala um pouco de promoção, um pouco de jornalismo no rádio AM/FM e outras coisas mais. Ele voltará, conforme foi combinado agora há pouco, a conversar com a gente em breve. Por enquanto, obrigado a você que esteve conosco até agora, que está prestigiando as nossas séries, e a gente promete que volta, acho que no sábado que vem, com mais uma edição do Rádio Backstage. Até lá.